Ao vivo. Pessoal, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a presença ao Felipe Persigo, nosso convidado especial. Estamos muito contentes aqui em tê-lo conosco hoje. E também agradecer imensamente a presença a cada um de vocês. Sei que não é fácil ir para o centro de Curitiba na quarta-feira à noite e escutar sobre um tema que provavelmente para muitos aqui é novidade. Então, muitíssimo obrigado. Aproveito para agradecer também ao presidente Camilo, presidente aqui da Casa, da Associação Comercial do Paraná, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje de última hora, mas aproveito para reforçar o agradecimento pela confiança que ele depositou no Conselho, em poder abrir esse novo Conselho aqui na Casa, que é a Casa do Comércio Paranaense há mais de 132 anos, e para criar um Conselho com um tema tão novo e tão delicado e polêmico quanto esse, exige realmente bastante confiança e consideração. Então realmente deixo aqui à diretoria e ao presidente os meus agradecimentos. Pessoal, prometo que vou ser breve. Sei que todo mundo veio aqui para escutar o Felipe, então eu não vou tomar mais que 10 minutos e vou falar apenas sobre 3 coisas. Em primeiro lugar, do porquê que nós estamos aqui hoje. Em segundo, o que é Web 1, Web 2, Web 3. Em terceiro, falar um pouquinho sobre o Conselho de Ativos Digitais e Blockchain da Associação Comercial do Paraná. Bom, por que nós estamos aqui hoje, no centro de Curitiba, nessa quarta-feira à noite, discutindo sobre cripto, NFT, blockchain e afins? E, para colocar isso em perspectiva, gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estavam fazendo em 1995? Porque se nós fôssemos comparar a internet e hoje blockchain, NFTs e criptomoedas, seria como se nós estivéssemos mais ou menos em 1995. O ponto em que ambas as tecnologias atingiram a marca de 30 a 130 milhões de usuários. Blockchain, Bitcoin hoje tem cerca de 130 milhões, NFTs 30 milhões aproximadamente, enfim, os dados não são tão precisos, e é isso que a internet tinha ali em meados de 95 a 98. E o que a gente fazia com a internet em 1995? Vocês usavam muito a internet para trocar mensagens, enviar e-mail, profissionalmente, pessoalmente, usavam alguns outros meios de comunicação, além de e-mail? Será que... Eu nem lembro se isso aqui existia na época. Então, realmente, esse é o paradigma. Isso é que era a página da internet na época. Extremamente estáticas, pouco conteúdo, só notícia. E a questão é que o ritmo de crescimento, de adoção do Bitcoin, da tecnologia de Web3, está ainda mais acelerado do que o da própria internet. Que lá nos anos 90 crescia em média 69% ao ano, e hoje a adoção do Bitcoin cresce em média 120%. Não é mais ou menos o dobro, mas muito mais, porque se trata de uma escala exponencial. E é isso que eu queria ressaltar para vocês aqui hoje. O potencial que essa tecnologia traz para cada um de nós, para cada uma de nossas empresas, nossas vidas. E não estou falando aqui, de forma alguma, potencial de ganho financeiro. A ideia do Conselho não é promover investimento, fique rico rápido, nem nada do gênero. Muito pelo contrário. A ideia é, se tem uma única recomendação, dedique-se a estudar a matéria, a aprender um pouco mais, porque é a nova internet, é a nova tecnologia, que nos próximos 20 anos vai mudar as nossas vidas mais do que a internet mudou nos últimos 20. Então, é realmente uma questão que se trata de oportunidade. Imagine se nós estivéssemos aqui, poderia ser exatamente esse mesmo caso. Em 95, criando na CP o Conselho da Internet. Ah, mas por que vale a pena comprar vinho online se eu posso ir na esquina ali na loja? Para que o taxista precisa ter o GPS, se eles têm o mapa no console e sabem tudo de cabeça? Aí vem o Uber, né? E os taxistas continuam com o mapa no console e tudo de cabeça, recusam usar o GPS. Então é mais ou menos essa mudança de paradigma que eu queria deixar aqui para vocês, e ainda que não entendam nada do que eu venho a falar e nada do que o Felipe vem a falar, o que eu acho difícil, porque ele explica muito bem, pelo menos cheguem em casa hoje, abram o Google e pesquisem NFT, Bitcoin, Metaverso, sem parar, porque é o futuro. E até para compartilhar um pouco minha experiência com isso, meu primeiro contato com o Bitcoin foi em 2013, quando eu comprava gift cards para poder comprar crédito na loja americana da iTunes e assistir filme e série. Meu pai vai se lembrar disso, que a fatura do cartão sempre vinha cara todo mês, era sempre a bronca, sempre usava um cartão diferente, né? E tinha a opção de comprar Bitcoin. Na época, não, infelizmente, comprei, só fui ter realmente contato e comprar em 2015, numa palestra que eu e um amigo meu, Gustavo Tacla, fizemos com o Fernando Gomes, também é um dos pioneiros na área aqui no Brasil.
e comprei em 2015 um pouquinho. Aqui é a primeira transação que eu fiz efetivamente na blockchain. Foi um valor pequeno, infelizmente não foi tanto, se fosse, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Mas tem um print de um grupo que a gente criou na época, uma ideia de, vamos criar uma exchange, alguma coisa, uns 5, 6 amigos, e não foi para frente, quem sabe se fosse. Então, a ideia que eu quero deixar para vocês aqui hoje, acho que o Felipe também teve contato cedo com o Bitcoin em 2012, 2013, e só veio a encabeçar realmente, se não me engano, em 2017, e não deixem que 2022 seja o meu 2015 ou 2012 dele. Tentem de algum modo aproveitar essa oportunidade. Tá, mas que oportunidade é essa? O que é o Web 1? O que é o Web 2? O que é o Web 3? O Web 1 é aquela internet dos anos 90, daquele print lá, que a gente apenas consumia conteúdo, que se diz read only, que era um site de notícias e assim por diante. O Web 2 começou no início dos anos 2000 e temos até hoje, que a internet na qual a gente não só consome conteúdo, mas também cria e monetiza em cima disso. Começou lá com blog, depois foi para Facebook, Instagram, YouTube e assim por diante, inclusive venda de curso, venda de mercadorias, só que é altamente centralizada nas grandes instituições financeiras, nos grandes bancos e nas grandes empresas de tecnologia, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Apple e assim por diante. E aonde que entra a Web3? O Web3 começou em 2008 com o Bitcoin e está em franco crescimento desde então. Diz respeito à internet, em que a gente não só consome conteúdo, cria conteúdo, mas também possui ativos na internet. Eis o nome ativos digitais. Então aquela transação de compra e venda de uma mercadoria não mais representa só uma moeda eletrônica que depois reflete no meu saldo bancário, que está a caderneta com o banco e assim por diante. Não. Aquela transação, aqueles dados são dinheiro, são ativos, são bens. E essa mudança, talvez sutil, vai trazer repercussões inimagináveis na vida de todos nós. E aqui, para colocar em perspectiva isso, é que a indústria da tecnologia hoje tem uma capitalização de mercado, das 200 maiores empresas tech do mundo, de aproximadamente 9 trilhões de dólares. E a indústria cripto como um todo tem o poder de abraçar muito mais do que isso, porque não é só tecnologia, apesar de ser algo nativamente da internet. Tudo vai passar a funcionar em blockchain. As ações que estão hoje na bolsa, debêntures, CDB, tudo vai um dia estar numa blockchain. Tudo vai ser uma NFT. Esse microfone, quando eu comprar na loja, os apartamentos, o clips que eu comprar na Calunga daqui a 20 anos vai ser uma NFT e muitas outras coisas que nós nem imaginamos hoje. Eis então o que eu quero dizer sobre oportunidade. Tá, e qual que é o papel do conselho em meio a tudo isso? 3 principais pilares. O principal, informar. Então, trazer informações, como nesse evento aqui hoje, para trazer para o público qual que é a visão, como é que funciona esse ecossistema, o que é o que, e desmistificar isso, que infelizmente tem um estigma, infelizmente tem muitos maus atores, então trazer informação boa de pessoas boas como o Felipe. Congregar. Networking. Então, juntar gente que trabalha na área, que tem interesse na área, para trocar ideias, enriquecer o ecossistema, e também representar o ecossistema cripto frente às demais indústrias, frente aos setores públicos. E aqui o presidente Camilo já fica meio assim, se eu estivesse aqui, mas a gente vai mandar um ofício pela CD, para o Congresso, não sei o quê. Vamos aos poucos, a gente entende que realmente é um tema muito novo, a CD é uma instituição centenária, então não é tão simples assim nós atuarmos, opinarmos em projetos de lei e assim por diante, mas essa é a ideia definitivamente. Mas o que isso traduz então, Bernardo? O que o Conselho vai fazer em prática? Primeiro, que é a questão do networking, de uma rede, e aqui eu vou ter que usar minha cola, porque é tanta gente de tantas áreas, tem empresários, mineradores, que são extremamente bons para o ecossistema, que minera criptomoedas, depois o Felipe vai explicar um pouquinho mais o que é isso, investidores, e tanto investidores por meio das DAOs, que são organizações autônomas, descentralizadas, como se fosse uma empresa que vive numa blockchain e opera conforme as regras de um contrato inteligente e que investem diretamente em criptoativos. Tem também investidores por meio de fundos de investimento, venture capital, como meu amigo aqui, o Léo Gianotti, o Jean Chu, o André Pamplona. Tem desenvolvedores, como meu amigo professor Pietro Martins e alguns outros. Advogados como eu e meu amigo também, Dr. Felipe Américo, que atua principalmente na área de direito criminal e blockchain. Cibersegurança,
vice-presidente aqui da ACP, o Ludovico, atua nesse setor, artistas, meu amigo Augusto Camargo, criadores de conteúdo, com o Felipe, nosso membro honorário, e muito mais. Então, essa é a ideia, é congregar as pessoas, congregar esses setores para o quê? Tentar trazer conteúdo relevante, impacto relevante para o maior número de pessoas possíveis, por meio de eventos, missões empresariais. Então, poxa, tem uma nova empresa lá no Rio que está criando um produto cripto bacana, vamos conhecer, vamos marcar uma missão empresarial para ir no mercado Bitcoin, ver como é que funciona a operação deles, vamos na XP, ver como é que é a operação deles, grupos de trabalho, vamos focar em tributação cripto, vamos focar em um produto que a ACP possa, de algum modo, no futuro, espero que não tão distante, sugerir aos associados para que eles implementem nas lojas para evitar os absurdos custos de transação com cartão de crédito, que para a gente, consumidor, é grátis, mas para o empresário pode chegar a 6%, 10% por venda. E diálogos com demais entidades, que é isso de fazer essa espécie de lobby com outros setores e também parcerias. E a primeira parceria que eu tenho o prazer de apresentar para vocês é uma que nós firmamos com a principal universidade que oferece cursos de blockchain, a Universidade de Nicósia, é Harvard em blockchain, que tem como professor, acredito que muitos aqui conheçam, principalmente que veio Bitcoin, o Andrés Antonopoulos, e a gente fechou uma parceria que para todos os membros do conselho e para os que atenderem aqui ao evento e também se associarem à ACP, vão ter um desconto de 15% no programa de mestrado, que é o primeiro mestrado em blockchain do mundo, e de longe o principal, e que eu também vou ter o prazer de iniciar agora. O meu amigo também não sei se ele chegou ainda, ele está fazendo a prova justamente desse mestrado, Rafael De Bono, está fazendo lá também, e 20% de desconto nos programas de capacitação em blockchain e alguns outros que eles têm mais técnicos e curtos. Quem tiver interesse, aqui só uma reflexão, aqui é uma palestra que o Antonopoulos fez em 2013, acho que não foram 10, 15 pessoas, e hoje ele é de longe uma das pessoas mais requisitadas desse meio, e acredito que ele ficaria feliz em ver um lugar tão tradicional como a ACP trazendo esse tema à tona que ele tanto cuidou de trazer para o grande público ao longo desses últimos anos. Esse é o link para ter acesso a mais informações sobre o mestrado, para ter também acesso ao desconto. Se alguém quiser depois mais informações, sinta-se mais que à vontade para falar comigo. Eu estou vendo que alguns estão levantando o celular, então eu vou deixar mais um pouquinho ali para tirar foto. Se precisar depois de alguma questão que a universidade vai entrar em contato conosco para passar lista, enfim, validar, não hesitem em me contatar. E pessoal, para concluir, gostaria de fazer novamente aquela reflexão de início. Que eu perguntei para vocês, o que cada um de vocês estava fazendo há 27 anos? E a pergunta é a seguinte, o que será que a gente vai estar fazendo daqui a 27 anos, em 2049? Será que a nossa vida vai mudar tanto quanto ela mudou nos últimos 27 pela internet? Eu, sinceramente, acredito que sim. E hoje, com a palestra do Felipe, vocês vão poder ver um pouquinho mais do porquê, como, quando e onde tudo isso pode acontecer. Muito obrigado a todos. Felipe, agora a palavra é sua. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou fazer uma brincadeira aqui, estou me sentindo numa formatura quando eu me formei em administração, quando o pessoal ia falar, né? Mas, enfim, acho que é a primeira vez que eu vou dar uma palestra num lugar tão tradicional de uma forma também tão inusitada. Primeiro, agradecer ao Bernardo, também todos os membros do conselho, por poder estar aqui trazendo um pouco de conteúdo. Também vou começar com uma pergunta, quero fazer algo bem dinâmico, tá? Então eu vou fazer bastante pergunta para vocês. Quero saber quantos de vocês já investem em criptomoedas aqui? Bastante gente, legal. Quantos de vocês não investem, né? Alguns. Quem não investe é por medo ou por falta de conhecimento? Quem for por medo, levanta a mão também, por favor. Ninguém tem medo, isso é uma boa questão. Falta de conhecimento sobre o tema. Legal, tem algumas pessoas. Bom, a ideia aqui hoje, pessoal, é a gente discutir um pouquinho sobre como que as criptomoedas elas podem, de fato, ser tão revolucionária no nosso mundo, né? Como que essa tecnologia ela veio e tem chamado tanta atenção.
Até vou aproveitar e contar brevemente a minha história para poder introduzir para vocês e vou tentar passar em todos os temas possíveis, porque são vários, então se eventualmente for um pouco superficial o que eu vou falar sobre o tema, é por conta que nós precisaríamos aí de pelo menos talvez 5 horas sobre cada tema para conseguir se aprofundar, tá? Então, como o Bernardo comentou, eu conheci cripto lá em 2012, 2013, na época eu jogava jogos online e aí eu estava vendendo itens de jogo. Vou falar o nome do jogo. Quem conhece o jogo Tibia aqui? Talvez o pessoal mais jovem, ó, tem uma galera que começa a dar risada porque era tipo uma seita assim o jogo, tá, galera? A galera tudo se conhece, um jogo que tinha um gráfico péssimo, mas a galera era viciada nisso e eu era um deles. E aí eu acabei tendo um personagem e fui acumulando alguns itens no jogo e vendendo esses itens, até que um certo dia um cara falou assim pra mim: puxa, você não quer me vender a sua conta por $700 mais 100 bitcoins? Pode ser. Eu não entendia nada do que era Bitcoin, tentei entender também, não entendi nada, mas falei, me mande os dólares e depois eu vejo o que eu faço com o tal do Bitcoin. Enfim, não fiquei com esses Bitcoins, tá? O pessoal sempre pergunta, mas poucos Bitcoins? Não, eu não fiquei com esses Bitcoins. E somando todos os Bitcoins que eu deixei de pegar, foram mais de 1.500. Né? Então, hoje, 1.500 Bitcoins dariam quase $500 milhão e provavelmente eu não estaria aqui, estaria em uma ilha, algum lugar por aí, né? Brincadeiras à parte. Mas ali foi um aprendizado também, porque ao longo do tempo eu fui vendo o preço do Bitcoin subindo e eu fui tentando entender o porquê que aquilo subia, né? Porquê que aquilo estava de fato acontecendo. E ali foi o meu primeiro aprendizado, né? Que muitas vezes a falta de conhecimento ou o desinteresse de procurar entender o porquê aquilo era legal ou como criar uma carteira, alguma coisa assim, me fez perder uma grande oportunidade, mas também uma oportunidade passageira que depois ela veio a aparecer de novo. Né? E aí em 2017 eu comecei a de fato a entrar nesse mercado, comecei a de fato a investir no mercado cripto e aí eu me dei mal, né? Eu acabei perdendo dinheiro em uma pirâmide, também de novo por falta de conhecimento. Fui naquela onda do amigo. Quantas vezes algum amigo já incentivou vocês a investir em alguma coisa e aí quando você não entrava não era bem aquilo que o amigo tinha falado, né? No final do dia acho que nem o amigo entendia muito, passou uma informação que ele também não entendia direito e no final do dia é isso que acontece, né? Eu acabei entrando por conta de um amigo, não, vamos investir, vou te ajudar, legal, ele ajudou ali a fazer as coisas, só que quando eu fui ver a corretora que eu tinha entrado não era bem uma corretora, né? E aí foi meu segundo aprendizado, de novo que a falta de conhecimento me fez perder dinheiro, nesse caso me fez perder quase tudo que eu tinha, e aí eu falei, puxa, eu preciso estudar, preciso aprender um pouco mais sobre isso. E aí foi de fato quando a minha história no mercado cripto começou ali em 2017, foi daí quando eu fundei uma empresa de intermediação. Hoje, quando vocês entram numa corretora cripto, tem bastante Bitcoin, tem bastante criptomoeda para comprar, mas na época não tinha, era um mercado bem pequeno aqui no Brasil, e aí eles tinham um problema de liquidez, então não tinha moeda ou liquidez suficiente para as pessoas comprarem. E aí a gente acabou montando um negócio que fornecia liquidez para essas corretoras, e aí esse negócio acabou se desenvolvendo, e aí acabou dando certo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer corretoras, pessoas do mercado cripto, e cada vez que eu aprendia mais sobre esse mercado, eu ficava espantado como que algo tão diferente estava dando tão certo, né? E aí vou começar agora aqui então a falar um pouco mais sobre criptomoedas mesmo, né? Mas só para passar para vocês um pouco do meu histórico. Também o Ber comentou bastante sobre que no futuro vai ser tudo token, blockchain. A gente acabou fundando uma empresa de tokenização, eu fui um dos fundadores, que visa fazer o quê? Pegar o mercado blockchain e inserir dentro do mercado financeiro para permitir com que alguns meios de caminho sejam cortados e que fique mais barato para o cara no final da ponta, né? Porque hoje tem muito custo quando envolve banco, envolve fundos e coisas assim, e esse mecanismo que a gente criou encurtava tudo isso, né? Então isso foi bem revolucionário no mercado e tem aí crescido bastante também. Acho que para mencionar aqui da LIC, isso, que foi vendida recentemente por fundo de investimento do Itaú. Isso, o fundo Quineia. E para alguns outros fundos de investimento, inclusive tem outros que vocês possam falar, não, eu sei que o pessoal está aqui na sala, mas então, realmente ele foi um êxito muito bacana, o Felipe tem realmente todo o mérito por isso. Exatamente, então eu fui um dos fundadores, eu acabei saindo da empresa para empreender na outra área agora no começo do ano, mas a empresa continua e tem ido muito bem.
Bom, o que é criptomoeda, né? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, por que isso é tão revolucionário, por que isso é importante para nós, porque hoje a gente está aqui falando sobre um tema, tecnologia, criptomoeda vai mudar o mundo, né? Tem aquelas pessoas que acreditam que o mundo vai acabar e só vai sobrar os bitcoins na carteira, mas esse tipo de pessoa a gente não dá tanta bola agora, por quê? Porque a gente precisa entender primeiro o que é, e depois ver se o mundo vai acabar e vai sobrar cripto, né? Acredito que não. Mas, como a gente estava comentando, 2008 foi quando o Satoshi Nakamoto ele surgiu com uma ideia de um dinheiro descentralizado, que seria uma forma de dinheiro virtual, né? Um dinheiro da internet. Muitas pessoas falam que era o dinheirinho da internet, a moeda da internet. E quando ele surgiu com essa ideia, algumas pessoas gostaram da ideia e começaram a ajudar ele a desenvolver esse projeto, que se chamaria então Bitcoin, né? O Bitcoin ele tem um nome que se chama Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Bitcoin é um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, né? Peer-to-peer é pessoa com pessoa. Daí quando surgiu isso em um fórum de nerds, pessoas que estudavam sobre o tema de criptografia, a ideia era o quê? Que aquele dinheiro substituísse o dólar. Então eles criaram de fato o Bitcoin para quê? Para substituir o dinheiro nos Estados Unidos, né? Eles criaram o Bitcoin, fundaram isso, principalmente ali por conta da crise dos subprimes em 2008, quando teve aquela crise financeira. O pessoal que é mais jovem talvez não passou pela crise, ou passou e não lembra, o pessoal mais velho deve lembrar, né? O mercado mundial foi impactado de uma forma, e eles criaram então o Bitcoin como uma resposta a essa situação. Não vingou como eles esperavam no começo, né? E até hoje o propósito inicial do Bitcoin ele não está sendo usado para o propósito inicial, né? Que é ser uma moeda, mas surgiu ali. E quando surgiu o Bitcoin, surgiu uma outra tecnologia que é o blockchain. Muitas vezes as pessoas confundem o Bitcoin com o blockchain pelo fato de eles terem surgido juntos, né? E o Bitcoin sim é revolucionário, tá tudo certo, mas o que faz o Bitcoin ser tão revolucionário e ser isso que as pessoas tanto falam é a tecnologia por trás dele, que é o blockchain. Então, quando as pessoas falam, o Bitcoin é revolucionário, o Bitcoin ele vai mudar o mundo, é por conta do blockchain que está por detrás dele, né? O que é o blockchain, então, Felipe? Você falou de Bitcoin, blockchain, já me perdi aqui até nas palavras. Vamos lá, blockchain é a rede que o Bitcoin funciona, né? Então, hoje, quando você vai fazer uma transação, quando você vai mandar um Bitcoin, você vai mandar uma criptomoeda, receber, o blockchain ele é responsável por armazenar as informações que estão rodando dentro daquela rede. Então, se eu for enviar um Bitcoin para ele, ou para ela, ou para qualquer pessoa aqui, esse Bitcoin ele vai passar por um processo de verificação e de registro de dados. É como se você fosse fazer uma transação em um banco. Você vai fazer uma transação no banco, o banco, através do servidor, o sistema automático vai ver se você tem o saldo na tua conta, vai ver se a conta destino está certa, e aí vai efetivar aquela transação, né? Para talvez tentar fazer uma analogia, o blockchain funcionaria como esse grande servidor. Ele vai verificar se a carteira de envio está certa, se quem está mandando tem o saldo mesmo, e vai registrar todas essas informações. Só que um detalhe aqui é que ao invés de registrar como os bancos em um servidor, ele vai registrar de forma descentralizada. E aí entra aquela questão, como que é feito de forma descentralizada? Cada pessoa que tenha um computador pode rodar o blockchain dentro dele. É tipo um programinha de computador, né? Eu estou aqui usando linguagens bem simples para tentar fazer todos entenderem, né? É como um programinha de computador que você vai ali deixar ligado, esse sisteminha vai verificar essas transações e vai ajudar a rede a se manter. Esse processo de verificação, foi o que o Bernardo falou, que são os mineradores. Os mineradores eles são responsáveis por deixar máquinas de computadores ligadas, verificando essas transações dentro do blockchain. Basicamente isso. Eles transformam energia elétrica em dinheiro no final do dia, né? Porque a máquina é uma máquina bem específica, não serve para mais nada, a não ser minerar Bitcoin e ser um peso de papel depois, porque não tem mais função. São máquinas grandes, consomem 2.500, 3.000 watts hora. Então imagine você com uma máquina de 3.000 watts hora, que é quase que um ar-condicionado de 24.000 BTUs, ligado direto. Consome uma energia gigantesca e aí não é todo mundo que, obviamente, pode ter uma máquina dessa pelo custo. Mas essas pessoas então, elas são responsáveis por deixar essas máquinas ligadas, verificando essas transações dentro do blockchain. E aí, por eles fazerem essa verificação, eles recebem uma recompensa.
E é dessa forma também que surgem os bitcoins. Então, o Bitcoin tem o blockchain registra todas as informações. Para registrar essas informações, eles usam esses computadores. E quem usa esses computadores são os chamados mineradores, tá? E aí, como o Bitcoin ele foi criado e ele é uma tecnologia, ele tem uma quantidade máxima a existir, né? Tem uma emissão controlada. Diferente do que a gente tem aí no mundo, que é criação de dinheiro infinito pelos governos, o Bitcoin ele não permite isso. Por que ele não permite isso? Porque lá atrás, quando o Satoshi Nakamoto criou o código do Bitcoin, ele colocou que existiria só 21 milhões de Bitcoins e nada mais. Simplesmente isso. Ah, Felipe, mas ninguém consegue ir lá e mudar isso? Não. Hoje ninguém consegue voltar lá atrás e mudar o que já foi criado, né? O que já foi setado como padrão. Então vai existir 21 milhões, hoje deve ter algo em torno de 19 milhões já criados em circulação, e os outros 2 milhões que vão existir, eles são gerados através do processo da mineração. Então, como ele comentou, né, o Bernardo, o empreendedor é minerador. Então, o que esse cara ganha por ser minerador? Ele ganha essa recompensa, que é a geração de novos bitcoins, por estar validando essas transações dentro da rede. É um incentivo para a pessoa deixar a máquina ligada, né? Porque ninguém aqui vai deixar uma máquina gastando 5 mil reais de energia por mês só para ajudar uma moeda da internet. Eu, pelo menos, não faria isso. E talvez, se alguém levantar a mão aqui, também esteja um pouco errado, né? Acho que ninguém faria isso de graça. Então, existe esse incentivo. Quando a gente fala de minerador, a gente está falando de pessoas que têm centenas de milhões de dólares em máquinas, em galpões, e uma infraestrutura gigantesca, né, ao redor do mundo fazendo isso. Então, pode ser que hoje, quando você fizer uma transação no blockchain, essa transação seja minerada por um cara no Alasca, nos Estados Unidos, na China, em qualquer continente, qualquer país, você não tem como saber também quem que está minerando exatamente. Então isso traz uma segurança para a rede pelo fato de você não conseguir derrubar essa rede. E aqui entra talvez uma das primeiras coisas que chama a atenção, talvez a segunda, do Bitcoin. Primeiro é a sua emissão controlada, então existe uma quantidade máxima, então é o que garante que nós não vamos ter uma impressão desenfreada de Bitcoins. Amanhã não é mais 21, é 25. Não tem mais como fazer isso, então é 21 e pronto. Então a gente tende a crer que vai existir uma escassez daquele ativo ao longo do tempo. Diferente do ouro, que as pessoas dizem que é escasso, se por um acaso aparecer um esteroide de ouro aqui na Terra, ele já não é mais escasso, né? Você consegue encontrar mais ouro aí no mundo, né? Acho que recentemente encontraram uma quantidade de ouro que corresponde acho que a 60% de todo o ouro já em circulação. Então você automaticamente, por encontrar uma reserva de ouro muito grande, você aumenta a quantidade de ouro em circulação e faz com que o preço caia, né? Porque vai ter mais ouro sendo injetado ali na economia, né? E o Bitcoin não tem isso. E o segundo fato é a descentralização dessas verificações. Por mais que todos os governos do mundo tentassem hoje proibir o Bitcoin, a mineração, ele conseguiria sobreviver em você minerando através do teu celular. Então a única forma de você conseguir realmente derrubar o Bitcoin seria desligando a internet. Se a gente desligar a internet, a gente sabe que a gente praticamente desliga o mundo, né? Então provavelmente isso nunca vai acontecer. E olhando para isso, foi que as pessoas começaram ao invés de tentar derrubar o Bitcoin, abraçar ele de alguma forma, né? E aqui quando eu digo Bitcoin é porque o Bitcoin foi a primeira, mas na verdade abraçar o Bitcoin entendendo o que é o blockchain. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Eu vejo que vocês estão com uma cara de assustado, tentando acho que entender o blockchain ainda, mas espero que esteja sendo claro, tá? Bom, segunda coisa importante desse mercado. Depois que surgiu o Bitcoin, começaram a surgir novas criptomoedas. Hoje existem mais de 20 mil criptomoedas. 20 mil. E fica aquela pergunta, qual que é boa para investir? Qual que é aquela que vai subir 1000%? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, mas não é o tipo de resposta que a gente dá, porque a gente também não sabe. E aí, em 2015, teve uma criptomoeda, um projeto que foi criado, proposto, que se chamava Ethereum. Alguém já ouviu falar sobre Ethereum aqui? Bom, já vi, a galera conhece. Então, a Ethereum foi um projeto proposto que eles queriam melhorar a eficiência e a usabilidade do Bitcoin. Então, primeiramente, o Vitalik, que é o criador, fez uma proposta de melhoria para o Bitcoin. Era um cara, um nerd ali, que era bem... usava Bitcoin, ele também escrevia artigos e era pago em Bitcoins ali em 2013, 2014. E ele fez uma proposta de melhoria para o Bitcoin,
Inclusive, qualquer pessoa aqui pode propor uma melhoria para a rede do Bitcoin, só que você vai ter que defender a tua tese, vai ter que mostrar, e aí a rede vai ter que entrar em um consenso para aceitar ou não essa melhoria. Ele fez isso e ninguém quis. E basicamente a proposta dele era: vamos aumentar a escalabilidade do Bitcoin, vamos implementar contratos inteligentes. E o pessoal falou assim: não, a gente não quer isso. Aí ele falou: então tá bom, então vou criar minha própria criptomoeda. E ele criou então a chamada Ethereum. E a Ethereum, hoje, no meu ponto de vista, é o principal fator de nós termos as criptomoedas conhecidas como elas são hoje, de ter a usabilidade que ela tem e de fato ser um mercado que está crescendo. Porque o que hoje acontece no mundo das criptos não acontece no Bitcoin, acontece por conta do blockchain da Ethereum. Tá? E eu vou explicar o porquê disso. Então, quando ele criou isso, surgiram então os contratos inteligentes, os chamados smart contracts, que nada mais são do que contratos, assim como contratos jurídicos ou qualquer tipo de contrato de compra e venda, onde tem o comprador, tem o vendedor e tem a regra do jogo ali escrita. Né? O fulano vai comprar de ciclano e vai pagar 10% adiantado, depois que chegar vai pagar o restante, enfim, o contrato sempre tem a regra ali de como vai ser feito. Obviamente que alguém pode pular fora no meio do caminho, vai ter multa no contrato, mas nada garante que você vai conseguir executar essa multa. Né? No final do dia todo mundo sabe que esse risco existe muitas vezes em alguns contratos. Já no contrato inteligente, a regra do jogo ela é escrita e não tem como mudar. Uma vez escrita, você não consegue mudar essa regra do jogo no meio do caminho, o que traz uma segurança para o que está escrito ali. Como é que escreve essa regra do jogo? Aí é nível de programação, aí não é muito... qualquer pessoa vai lá e escreve um contrato inteligente, porque tem uma série de regras. Inclusive, se o cara escreve errado essa regra, ele pode ter algum problema. Né? Um exemplo prático aqui, teve um projeto que eles criaram, uma criptomoeda, tudo através de contratos inteligentes, e eles arrecadaram 80 milhões de dólares. Bom dinheiro. Só que o programador, na hora de escrever o contrato inteligente, ele esqueceu de inserir uma função dentro do contrato, que era o saque daquelas criptomoedas. E aí os 80 milhões de dólares foram perdidos porque nunca ninguém conseguiu sacar esse dinheiro, porque não existia a função de saque escrito no contrato. Então, para vocês verem que um erro, um processo de desatenção, faz com que a pessoa possa perder um bom dinheiro ou um projeto que, em tese, seria um bom investimento, não vai para frente por conta disso. Né? Então, os contratos inteligentes, ao mesmo tempo que eles são super revolucionários, quem escreve tem que saber o que está fazendo e também é um pouco difícil até de auditar esse tipo de coisa. Hoje já existem empresas e coisas especializadas para isso. Tá? Então, surgiu os contratos inteligentes e aí, depois disso, vieram outros projetos através dos contratos inteligentes e o primeiro deles foi a criação de novas criptomoedas. Então hoje, se qualquer pessoa aqui quiser criar uma criptomoeda, cria em menos de 10 minutos uma criptomoeda. A quantidade que você quer, eu quero que exista a ACP Coin com 10 milhões de moedas, isso. Eu crio em 10 minutos e a gente surge aqui com uma moeda e eu posso começar a distribuir para vocês. É super simples. E aqui também vai até um disclaimer para vocês. Cuidado com o que oferece, porque já que é tão simples, qualquer pessoa pode criar um projeto e sair oferecendo por aí, dizendo que é a melhor ideia do mundo. Já vi essa história algumas vezes e já vi mais vezes do que eu vi pessoas perdendo dinheiro. Tá? Então, cuidado com o que ficam oferecendo, que quase sempre, 99,9% é furado. Tá? Voltando lá, então, novos projetos foram sendo desenvolvidos dentro da Ethereum. Primeira aplicação em contrato inteligente foi a criação de novas criptomoedas, as pessoas podiam criar suas criptomoedas ali, e começou então a ter uma onda no mercado em 2017, para quem está aqui no mercado desde 2017, por exemplo? Antes de 2017? Antes de 2016? Tem um aqui no meio, um lá atrás. Legal. Então, ali em 2017, começou a febre dos ICOs, né, que era uma brincadeira com o chamado IPO, que é quando alguém lança uma empresa na bolsa, eles começaram o ICO, que é Initial Coin Offering, uma oferta inicial de moedas. E aí foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a criar projetos milaborantes, dizendo que iam, revolucionar o mundo, invista aqui comigo, eu vou desenvolver esse projeto, e centenas de milhões, ou talvez bilhões, foram perdidos nisso, porque eu acho que o golpista é o cara mais esperto do mundo, porque ele sempre acha um meio de sacanear alguém. E aí sacanearam pessoas nessa modalidade também, obviamente que de uma certa forma manchou o mercado por um momento, mas depois as pessoas também aprenderam a filtrar e entender melhor como fazer esse tipo de coisa. Então ali começou então essa aplicação de criação de novas moedas.
existiam, sei lá, 5 mil moedas, 3 mil moedas em 2017, hoje já são mais de 20 mil. Dessas 20 mil deve ter 100, 200 moedas que realmente prestam para alguma coisa, que representam algum projeto, mas existe sim uma certa dificuldade para saber filtrar esse tipo de coisa. Eu sei disso porque eu também já tive essa dificuldade e o pessoal que entra hoje no mercado tem essa dificuldade. Inclusive um dos vídeos mais assistidos que eu tenho no meu canal do YouTube é como analisar uma criptomoeda. Ele toda semana é o campeão de procura porque as pessoas têm muito essa dúvida. Então, se essa for sua dúvida, fique tranquilo, não é nada de outro mundo ter essa dúvida. Bom, depois então da criação de criptomoedas dentro da rede da Ethereum, começaram a surgir outras aplicações, as aplicações dos NFTs. O NFT começou lá em 2017, 2018, por incrível que pareça, só ficou conhecido agora. Começaram a surgir outras aplicações e aí começou no 2020, 2021 a surgirem, ou pelo menos ficarem mais conhecidas, algumas aplicações como DeFi, como NFT, NFT Games, e começaram vários projetos diferentes com várias propostas diferentes. Alguém sabe o que é DeFi aqui, DeFi? Ó, poucas pessoas. O que é o DeFi? Vou explicar cada uma das modalidades que a Ethereum trouxe, tá? DeFi é uma delas, que seriam as finanças descentralizadas. Hoje, quando alguém quer pegar um dinheiro emprestado, por exemplo, tem uma casa, quer pegar um dinheiro emprestado, essa pessoa vai pegar essa casa, vai no banco, vai ser avaliado, provavelmente essa pessoa vai receber muito menos por aquela casa e quando for pagar dinheiro, vai pagar muito mais do que a casa vale, com uma taxa de juros absurda, mas é o que tem, é o que o cara consegue fazer. Já com o mundo DeFi, a gente consegue ter esse tipo de modalidade de empréstimo em um ambiente totalmente descentralizado. Então, se eu tenho, por exemplo, Bitcoin, se eu tenho Ethereum, qualquer criptomoeda, eu consigo deixar essa moeda em garantia, travado num contrato inteligente, automaticamente alguém que está dando liquidez para o mercado vai me emprestar esse dinheiro, eu vou pagar 1, 2% de juros ao ano para aquela pessoa, posso usar o dinheiro quanto eu quiser para fazer o que eu quiser, uma viagem para Disney ou comprar mais Bitcoin e depois repagar essa pessoa ou a pessoa pode comprar mais cripto, exatamente. Então, a pessoa pode pegar aqueles Bitcoins, Ethereum, deixa travado, vai emprestar dinheiro, essa pessoa que está emprestando vai ganhar uma remuneração por estar emprestando, a pessoa que está tomando emprestado tem que pagar esses juros depois para a pessoa, uma vez que ela paga, libera todo o saldo e é tudo destravado. Mas, Felipe, quem que garante isso? O contrato inteligente. Aí que está a beleza do contrato inteligente. Você não precisa de uma empresa, você não precisa de nada. No começo, eu confesso que lá em 2020, quando eu vi isso, eu falei, puxa, acho que esse negócio é meio maluco, né? Não sei se as pessoas vão gostar muito disso. Na época, o mercado tinha 15 milhões de dólares dentro dele. Hoje é um mercado de mais de 130 bilhões de dólares alocado nele. Então, é um mercado que está em pleno crescimento e eu falei uma modalidade, né? Que é o quê? Empréstimo. A gente tem corretoras descentralizadas, a gente tem empréstimos descentralizados, a gente tem uma modalidade de seguros, método de derivativos, ações descentralizadas, tudo em um ambiente em que você não sabe quem é a outra parte, mas vocês sabem que está seguro por conta dos contratos inteligentes. Obviamente que não dá para sair colocando dinheiro em qualquer projeto, em qualquer contrato inteligente, porque aquilo que eu comentei, se for mal escrito vai ter problema, então o certo é ir nos projetos maiores, né? Depois a gente tem a parte também de tokenização, que foi algo que o mercado cripto e o blockchain da Ethereum permitiu, que é você, por exemplo, no caso da LIC, né, vou citar um exemplo real, você tem um empréstimo, né, você tem uma duplicata, você tem ali um recebível de um cartão de crédito, você precisa descontar isso. Hoje você vai em um lugar, você vai descontar, vai receber um valor por aquilo e fica por isso, né? O banco ou uma grande instituição vai comprar esse teu crédito. Hoje, com a tokenização, você consegue transformar esses recebíveis em representações digitais com uma segurança jurídica, com um contrato inteligente e você consegue dar liquidez para isso. Inclusive, o Itaú fez recentemente uma captação de 80 milhões de reais utilizando tokenização já no mercado brasileiro. Inclusive, acho que recentemente eles também anunciaram que vão lançar uma bolsa de tokens regulada nesse sentido. Então, assim, vai vingar? A gente não tem como saber, mas eu fico extremamente feliz de ver o que pessoas no mercado tradicional olhando para o mercado cripto, e aqui no caso o blockchain, e querendo inserir isso dentro. Né? Por quê? Até 2017 era um sonho imaginar que um banco compraria cripto. Hoje a gente já tem empresas, já tem países que aceitam o Bitcoin como moeda corrente. Não sei se alguém aqui sabia disso, mas você consegue, por exemplo, para um país chamado El Salvador, e usar o Bitcoin como moeda.
Então você tem lá, qual é a moeda do país? Dólar, Bitcoin e a moeda deles. Então isso já é uma revolução partindo do pressuposto que até 2017 era coisa de bandido. Né? Provavelmente vocês já ouviram, pô, Bitcoin é coisa de bandido, isso é coisa de golpista, isso aí não presta, é pirâmide. Por quê? Porque realmente existiram pessoas que se aproveitaram desse tipo de tecnologia que era pouco conhecida e se beneficiaram e obviamente que acabou de uma certa forma manchando também o mercado por um período, mas hoje já é algo diferente, né? E quando eu digo isso, mais de 10% de todos os bitcoins no mercado hoje estão na mão de instituições, bancos e governos. Então, opa, se eles estão olhando para isso agora, que ainda está começando, talvez a gente também deva olhar, né? Eu acho que é isso que o Bernardo quer tanto despertar aqui, a curiosidade de querer entender e ver como que isso dá para se encaixar nos negócios ou até mesmo num portfólio, alguma coisa assim. E aí a Ethereum, então se a gente for olhar aqui, ela é responsável pela criação de um ecossistema financeiro totalmente descentralizado. A gente tem os NFTs também, que hoje são representações digitais de alguns itens, ou até mesmo de ingressos de show, ou são passes para você ter acesso a alguma coisa. Por exemplo, a CP podia fazer um NFT que, ao invés da pessoa ela pagar mensalmente a associação dela, ela compraria um NFT que dá acesso a ela a um evento desse, por exemplo. Poderia ser feito isso. Obviamente que a gente tem uma questão tecnológica, a gente tem ainda as pessoas têm que ter conhecimento disso, mas já existe isso em andamento, né? Já existe hoje modalidade de você ter um NFT e esse NFT te dá direito a uma série de coisas. Óbvio, né, que os famosos JPEGs de macaco, que são os NFTs de figurinha, eles obviamente foram os primeiros, chamam atenção, o pessoal, né, ganhou dinheiro com isso e tá tudo certo. Mas no final do dia não é isso para que os NFTs, não foi por isso que os NFTs surgiram, né? Óbvio que isso é uma aplicação, é a primeira, mas no longo prazo eu acredito que isso não dura, tá? Eu acho que realmente são as aplicações no mundo real. E no final do dia ninguém quer ter aqui uma figurinha de macaco, e talvez aqui vai assustar algumas pessoas, a mais barata hoje custa uns 400 mil reais, tá? Tem algumas que custam alguns milhões de reais, tem NFTs que já foram vendidos por 500 milhões de reais, e são simplesmente figurinhas que ficam na sua carteira, e é isso. Então, obviamente que existem coisas irracionais também, tá, pessoal? Não olhem para esse tipo de coisa e falem, o futuro é isso. Não, não é isso, tá? Então, NFTs, tem jogos também que são desenvolvidos dentro do blockchain, então você não precisa ter uma instituição, você pode ter o blockchain garantindo que o jogo funcione financeiramente. Então, aqui eu falei o quê? Vários tipos de mercados que surgiram por conta da Ethereum. Então, hoje, para mim, a Ethereum é, sem dúvida, o maior projeto no mercado cripto e o responsável, sim, pelo ecossistema que a gente conhece hoje. Tá? E também, se a gente for olhar aqui o mercado como um todo, hoje, Bitcoin tem 60% de toda a capitalização, Bitcoin deve ter uns 25%, e o restante são outras criptomoedas que surgiram. Tá? Então, de fato, essas são as principais criptomoedas. Se a pessoa quer investir, quer começar a ter uma carteira de investimento, eu falaria assim para você, vai no Bitcoin, vai no Ethereum, que para você começar é a melhor opção. E se você não quiser continuar com outras, já é excelente. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que esses dois projetos são fenomenais. E aí, quando a gente olha para o mundo como um todo, a gente vê que a nossa economia não está muito legal, a gente vê que os governos tiveram um baita problema em imprimir tanto dinheiro na pandemia, a conta está chegando com inflação. A gente vê, por exemplo, na China, e China, bom, todo mundo sabe que eles dão uma segurada nas informações, está tendo uma corrida bancária, as pessoas estão tentando tirar dinheiro dos bancos e não tem dinheiro para tirar, não estão dando liquidez para essas pessoas, o pessoal está protestando. E no final do dia, se o governo quiser confiscar o dinheiro de todo mundo, pode. Por quê? Já aconteceu isso no Brasil, já aconteceu nos Estados Unidos, não sei se vocês sabiam, o acordo de Bretton Woods era um acordo em que o dólar ele teria um lastro no ouro e que qualquer pessoa que tivesse dólar podia trocar por ouro. E aí, por um determinado momento, existiu uma especulação que a Inglaterra queria tirar todos os dólares deles e trocar por ouro. Eles não iam ter liquidez para tudo isso, não ia ter o lastro suficiente, ia quebrar o dólar. E aí, do dia para a noite, eles simplesmente falaram assim, olha, sabe aquele acordo que nós tínhamos, que nós íamos transformar o dólar em ouro? Ele não existe mais. Beleza? Obrigado, gente, é isso aí, o ouro é nosso agora. E aconteceu isso. Depois, obviamente, começou a inflação nos Estados Unidos depois daquela época. Também, para tentar conter isso, os Estados Unidos fez um acordo que todo o petróleo comercializado
seria em dólares em troca de uma proteção na Arábia Saudita, e isso segurou o dólar, a inflação do dólar por muitos anos, desde a década de 80. Só que agora, com a guerra, com um monte de coisa acontecendo, a gente está vendo que os governos eles estão fazendo um pouco o que eles querem. A Rússia, com questão de recebimento em euros, ele não quer receber só em rublos, e se não quiser, fica sem. Corte de gás natural para países europeus, Alemanha. Então a gente vê que existe uma tendência em os governos preservarem a moeda deles, em querer fazer dentro de casa e não ficar aí usando uma moeda como o dólar, né? Mas como que eu fico no final do dia nesse sentido? A melhor forma de você se proteger de tudo isso que eu falei é, obviamente, você tendo cripto, né? Um pouco de Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin ninguém consegue confiscar. Ninguém consegue chegar e falar assim, me passa todos os seus Bitcoins porque eu estou mandando. Não, mas espera aí, eu não quero. Qual que é a tua senha? Né? A pessoa pode, não vou passar e pronto. A pessoa não consegue confiscar. Isso traz uma segurança para a população pelo simples fato de que, puxa, se não der certo alguma coisa no país, essas pessoas têm uma reserva para levar para fora. Né? Você vê, por exemplo, a Argentina. A Argentina, se você... Vamos conjurar aqui uma hipótese, né? O cara era milionário na Argentina, quando o dólar era 1 para 1. O peso argentino, $1. Poxa, o cara tinha 10 milhões de pesos argentinos, era milionário, dava de Ferrari, o que ele quisesse, né? Podia fazer o que ele quisesse. Só que daí esse cara, ele nunca tirou parte do dinheiro dele do Brasil, nunca investiu nos Estados Unidos, não tinha Bitcoin para ajudar ele também não acreditava no ouro, ele deixou lá investido no país, na Bolsa de Valores do país. E aí começou o quê? Ter uma rentabilidade, os títulos públicos, tudo certo. Só que aconteceu o que aconteceu agora na Argentina. Né? Na última eleição, quando o presidente ganhou, as pessoas queriam tirar dinheiro do país, eles bloquearam e proibiram as pessoas de tirar dinheiro do país e limitaram até $200 a retirada. O que aconteceu? O preço do dólar disparou e as pessoas perderam o poder de compra. Né? Eu estava vendo hoje, inclusive, um vídeo de um cara com um maço de dinheiro assim, pagando gasolina na Argentina, e ele falava, esse maço já chegou a comprar uma Ferrari, e hoje é para encher meio tanque de gasolina. Então o que é isso? É a perda do poder de compra, é a gente ficar refém de um sistema que as pessoas fazem o que elas quiserem, podem confiscar dinheiro, podem fazer o dinheiro perder valor, e a gente viu isso no próprio real. Né? Hoje, o que uma nota de R$100, hoje para você comprar, por exemplo, o que comprava lá em 1995 com R$13, hoje você precisa de R$100. Então, imagine, o que você comprava com R$13, hoje você precisa de R$100 para comprar a mesma coisa. Né? Provavelmente, há 15, 20 anos atrás, vocês lembram que você ia no mercado, gastava R$1.000 e voltava com 2 carrinhos cheios e está tudo certo. Né? Hoje você vai no mercado, dependendo do mercado, se você gastar R$1.000, você sai com 2 sacolas na mão. Né? Brincadeiras à parte, eu sei que não é mais que 2 sacolas, tá? Só para dar uma exagerada aqui, pessoal. Mas enfim, o que eu quero que vocês percebam é que a gente ficar refém do sistema financeiro, que as pessoas fazem aquilo que elas querem, é um pouco complicado. Se aquele mesmo milionário tivesse tirado metade do dinheiro dele da Argentina, ele estaria muito bem hoje. Né? Por quê? Porque o dinheiro estaria seguro, estaria numa moeda forte, ele teria conseguido se proteger. Então, o primeiro passo de se proteger de um país tipo o Brasil ou qualquer outro país assim que tem um risco no país é comprando dólares. Isso é inevitável. Para se proteger do dólar, aí você tem que comprar Bitcoin. Né? Então, se o argentino tivesse comprado 10% do patrimônio dele em Bitcoin, hoje ele poderia ter 90% na Argentina, 10% em Bitcoin, e esses 10% teria compensado ele a sair do país, a fazer o que ele quisesse. Né? Na Rússia aconteceu isso também recentemente com a guerra. As pessoas que tinham criptomoedas conseguiram sair do país mais rapidamente, conseguiram preservar parte do capital. E o benefício disso é o quê? Você carrega dentro do teu bolso, numa carteira ou no teu celular, ou se você quiser não carregar a carteira, você só anota a senha de backup e vai para qualquer lugar do mundo. Né? Então esse é um dos benefícios mais assim incríveis das criptomoedas, e é por isso que batem tanto. Que nenhum governo, nenhum banco, ninguém quer que a pessoa seja dona do próprio dinheiro, que ela controle o sistema, a parte financeira dela, que não fique refém. Porque eu sei que é difícil a gente imaginar isso, mas no final do dia a gente não é dono de nada que a gente tem. Se o governo amanhã falar assim, todas as residências de vocês são minhas, todo o dinheiro que está no banco de vocês são meus, a gente não tem o que fazer, a gente vai reclamar para quem? 200 milhões de pessoas vão reclamar e eles não vão atender a gente. Então, óbvio que eu estou aqui colocando um cenário apocalíptico, mas isso pode acontecer.
Obviamente que a chance disso acontecer é mínima, mas por que não se proteger? Né? Até para aproveitar e encerrar aqui e a gente poder abrir para perguntas, eu costumo dizer que você não ter criptomoeda vai custar mais caro do que você ter. Nem que você tenha 5%, 1%. É melhor você ter 5%, 10%, e provavelmente deve ter aqui uma galera que tem 50%, 100% que eu conheço, a gente vê mais ou menos no olhar do cara quando ele tem 100%. Assim. Normalmente o cara que eu estou falando, ele está assim, ó. Você tem, eu estou vendo alguns aqui. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi, por exemplo, em poucos anos, como investidor, o dólar sair de R$3 para quase 6. Eu vi as bolsas de valores do mundo caindo, inflação explodindo, coisa que eu achei que eu nunca ia viver. E o que valorizou nesse meio tempo? Bitcoin, criptomoeda. A usabilidade deles cresceu. É um ecossistema que ainda está em crescimento, está em fase inicial. E quem não entrar agora, depois vai pagar caro. Então é mais barato você comprar cripto hoje, deixar na sua carteira, do que depois no futuro você não ter. Tá? Então eu encerro com essa frase: tenha criptomoeda, nem que seja 1%, compra R$50. Abre uma conta numa corretora, compra R$50 e entende como funciona. Cria uma carteira, manda da corretora para a carteira, aí você vai entender um pouco mais do que a gente tanto fala na prática. Porque no final do dia é só a prática que vai te fazer entender esse mundo, vai te fazer entender o blockchain, vai te fazer entender o que é tudo isso que a gente fala. E é isso, pessoal. Obrigado. Felipe, fantástico. Muito obrigado pela explanação. Pessoal, vamos passar agora por perguntas e respostas. Quem tiver pergunta, vai ter pessoal com o microfone aí para levar para vocês. Vai ser algo bem tranquilo, relaxado. Então, fazer pergunta mesmo com o microfone, aí o Felipe responde. Boa noite, direcionar minha pergunta para o palestrante, excelente explanação. Meu nome é Ramon Xerife Rodrigues, estudante de Ciências Econômicas na FAI. A impressão que dá é que as autoridades centrais, o Banco Central, não sei se só no Brasil, como demais em outros países, já começaram a meio que fazer uma resposta às criptomoedas, criando as conhecidas CBDCs, né? Gostaria de saber, assim, até por alguém, uma pessoa que já entende bem mais do assunto do que a gente, né? Quais são as principais diferenças entre as cripto e a CBDC e qual que é a estratégia que está por trás dos bancos centrais para tomarem esse tipo de atitude e se isso representa mais, digamos assim, um avanço ou até mesmo uma espécie de ameaça. Muito obrigado. Isso. Obrigado pela pergunta, Ramon. Bom, CBDCs até o que significa essa sigla, né? Central Bank Digital Currencies. Então seria as moedas digitais dos bancos centrais. Seria mais ou menos uma digitalização do dinheiro, né? Eles falam que eles vão criar um dinheiro digital, uma forma de emissão de dinheiro digital com algumas regras que ainda não são claras quais são essas regras. E aí o dinheiro em circulação que nós temos hoje seria totalmente virtual e digital através de mecanismos como o blockchain. Só que se a gente for olhar o blockchain em si, o princípio por detrás do blockchain é a descentralização, é as pessoas poderem ajudar a rede. E aí quando a gente olha para as CBDCs, seria o quê? Talvez blockchain centralizado, sem transparência nenhuma, que é o contrário do que nós temos hoje como blockchain, que é totalmente transparente, e a gente não teria uma quantidade máxima de moedas, e sim ilimitadas, o qual o governo poderia emitir à vontade. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que eles aproveitam esse hype, essa emoção que as pessoas têm pelo tema, e estão tentando criar uma estratégia para as pessoas, obviamente, aderirem a esse tipo de coisa. No final do dia, sendo bem assim, transparente, eu não acredito que vá ser tão diferente do que nós temos hoje como dinheiro. No final do dia, quem aqui tem dinheiro físico na carteira agora, por exemplo? Tipo assim, 5, 10 pessoas, né? Então, talvez aquela galera que ficou com vergonha de levantar a mão. Mas brincadeira.
Então, assim, hoje já é dinheiro virtual. Hoje, quando você vai ver, você não fica contando nota em casa, você olha para o seu saldo na conta bancária. No final do dia, tudo é virtual. Né? Então, eu acho que é só uma forma de eles conseguirem trazer uma nova forma das pessoas verem o que eles estão fazendo. Eu também não tenho uma opinião assim muito... Acho que só vai amplificar se as criptomoedas de Bitcoin por ser editável. Exatamente, muito bem colocado. Porque no final do dia eles vão falar assim, olha, a gente está criando uma criptomoeda, a gente está emitindo, a gente faz o que a gente bem entender, da forma que a gente quer, você tem que engolir isso. E aí quando você olha o Bitcoin cara, descentralizado, tem um ecossistema, as pessoas têm liberdade. Na verdade, que eles criam algo para provar que aquela outra coisa, que é o Bitcoin, funciona muito bem. Né? Então, assim, a ideia não é muito clara, eles também não explicam exatamente como vai funcionar, por que vai funcionar, se existe uma especulação que os bancos vão poder criar suas próprias moedas e aí fazer esse dinheiro circular. Então, não é muito claro também ao que vai ser feito. Essa conversa já existe há uns 4 anos e até agora, não, o governo tal vai começar a implementar. E só fica nessa de começar e nunca vi nenhuma aplicação real. Assim. Obrigado. Boa noite, me chamo Oséias, eu sou diretor executivo de uma empresa aqui em Curitiba, diretor executivo da IRBX e diretor de tecnologia da empresa Evolution, que é uma empresa de marketing. E também eu invisto em criptomoedas desde 2016 e era muito difícil naquele tempo, que era difícil a gente conseguir até comprar com dinheiro fiduciário. Para quem não sabe, reais, dólares, dinheiro de governo. E falando em dinheiro de governo, sabemos que os Estados Unidos gastou muito dinheiro com a Segunda Guerra, gastou muito dinheiro, imprimia dinheiro, daí não teve como honrar, por isso que ele tirou a conversibilidade por ouro. E depois disso até passou a confiscar ouro das pessoas e proibir, com uma pena muito severa para os americanos que tivessem ouro em casa. Hoje, você acha que os políticos conseguiriam fazer isso com quem tivesse Bitcoin na carteira? Uma outra pergunta. As moedas fiduciárias sempre são utilizadas para financiar a guerra. Não só a Segunda Guerra, mas todas as guerras que nós temos hoje, conflitos, os políticos, os governos utilizam esse recurso que eles têm, impressora de dinheiro, e aplicando fraude financeira à população que confia naquele dinheiro. Você acha que o Bitcoin, de alguma maneira, poderá ser usado no futuro para financiar uma guerra? Boa pergunta. Bom, eu acredito que o dinheiro ele pode ser usado para aquilo que a pessoa bem quiser. Né? O Bitcoin, porque ele ficou conhecido como dinheiro de criminoso? Porque a primeira aplicação dele como dinheiro foi num site, que era como o Mercado Livre, né? Que vendia droga. Começou com droga, depois chegou até pessoa e sabe Deus o que mais. Né? Então, assim, puxa, pode ser usado? Pode. Hoje ele é usado? Estima-se que 1% dos bitcoins na rede são usados para fins ilícitos. Mas tem uma questão. Hoje, como o blockchain é algo público e ele registra tudo, eles conseguem hoje mapear quais as carteiras de criptomoedas tiveram saldos sendo recebidos por carteiras de criminosos. Eles conseguem identificar o que é uma carteira de criminoso. Né? Sei lá, na Deep Web o cara estava vendendo arma, ele recebeu Bitcoin, e é assim mesmo que acontece, né, gente? Parece bizarro, mas é assim mesmo. A pessoa recebe lá o Bitcoin, ele consegue fazer, através da Merkle Tree, que eles chamam, todo o caminho inverso e taguear aquela criptomoeda. Foi financiada uma guerra com Bitcoin. Tagueou, cara, nenhuma corretora vai aceitar por conta do compliance. E aí o cara vai morrer com Bitcoin na praia, entendeu? Então assim, dá para ser usado? Dá. Mas agora que os criminosos aprenderam que o Bitcoin é talvez a pior arma contra eles, porque tem todo o registro, todas as informações ali, eles não usam. Devem usar outro tipo de coisa, tipo Monero ou algumas outras criptos, mas é pouco usado, tá? Mas pode sim ser usado. É pouco usado, mas pode ser usado. Amanhã ou depois eles podem fazer aquilo que eles bem quiserem, tá? Não acredito que vai ser usado para esse fim, não na maioria dos casos, obviamente, mas assim como o real, assim como o dólar, assim como qualquer moeda no mundo, até mesmo o ouro, diamante, ele é usado para financiar algum tipo de crime no final das contas. A gente não tem como controlar o que as pessoas fazem com o dinheiro delas, né? Boa noite, Felipe, tudo bem? Meu nome é Matheus Burati, eu sou advogado tributário
E a minha pergunta é em relação exatamente à tributação sobre as movimentações, né, dentro do blockchain. Como que o governo brasileiro tem se preparado em relação a isso, né? Porque hoje, se eu vender o celular, eu tenho um tipo de imposto decidido sobre isso. Se eu movimento a minha conta bancária, provavelmente lá no final vou ter uma incidência de tributo também. Qual que é a resposta que o governo tem para a gente, né? Uma pergunta um pouco azeda, mas que daqui a pouco vai se tornar realidade na convivência dessa era digital, né? Não, legal. Sabe, Matheus, que se a gente for olhar hoje essa questão tributária, o Brasil foi um dos primeiros países a ter alguma iniciativa, alguma resposta em relação a isso. Inclusive o Brasil, acho que é o terceiro país que mais movimenta criptomoeda no mundo, né? Então eles foram obrigados, obviamente, a fazer isso. Já existe essa regra desde 2016, né? Então, eu tenho Bitcoin, o que eu faço? Declaro um imposto de renda ali na área de outros bens e direitos, né? Acho que é isso. Como vocês podem ver, não fui eu que fiz meu imposto de renda, senão eu lembraria disso. Coloca lá em bens e direitos, e aí você colocava ali o quanto você tinha de Bitcoin, quanto você tinha pago, e caso você vendesse, você colocaria o preço que você vendeu e pagava uma DARF sobre ganho de capital. Era assim, tá? Na boa fé totalmente das pessoas. Eles não pediam comprovação de compra, não pediam nada. Teve até pessoas que, por exemplo, em 2017, 2016, essas pessoas colocavam lá que tinham criptomoeda e nunca foi pedido para elas comprovarem a compra. Tá? Depois disso, criou uma normativa, a IN 1888, que era uma regra a qual todo cidadão tinha que seguir. Comprou em uma corretora nacional, você precisa declarar mensalmente o que você comprou até X valor, depois desse valor você tem que pagar a DARF naquele mês. Então criou-se toda uma regra a respeito disso. E acredito que no ano passado foi inaugurado no imposto de renda uma aba lá em outros bens, né? Foi criado um campo para Bitcoin, tokens, inclusive tokens para representar inclusive aqueles investimentos que eu comentei de recebíveis, coisas assim. Então o governo tem se preparado de uma certa forma e controlado esse tipo de coisa. Tá? As corretoras são obrigadas a declarar e informar a Receita Federal toda a movimentação que é feita todos os meses em criptomoeda. Então, se você entrou lá e comprou R$20, a corretora informa a Receita Federal que você comprou R$20. E é o que acontece. Se o cidadão compra mais do que R$20, e ele não, tipo assim, óbvio que não é R$20 o corte, né? Mas se o cara negociou R$100 mil naquele mês e ele não declarou, ele pode ter problema, porque a Receita Federal vai cruzar as informações e vai ver que o cara está tentando sonegar alguma coisa assim. Então já existem mecanismos que funcionam a respeito disso. Né? A tributação começa em 15%, vai acho que até 27,5% e ela segue a regra do ganho de capital. Então você acho que até 35 mil por mês você fica isento do imposto e acima disso você paga 15% sobre o lucro. Comprei 100 mil, virou 150, vou pagar 15% sobre 50 mil. E é isso, simplesmente assim. Só mais 10 minutinhos de pergunta, tá? Pessoal, tem que descer pro coquetel que vai ser no primeiro andar. Vocês chegaram, você viu o cheirinho que estava de comida ali, né? O pessoal estava procurando, né? Meu nome é Sancler. Eu tenho um conhecido que tem um projeto de uma criptomoeda que ele lançou na Argentina. É semelhante ao Uber, só que de reciclado. Ele não está aqui, mas ele pediu para perguntar qual o procedimento para listar o projeto dele no Exchange Nacional. Olha, o procedimento, assim, vai parecer super simples o que eu estou falando. Entrar em contato com a corretora, porque cada corretora vai ter a sua regra para listagem. Normalmente, as corretoras cobram para listar, as corretoras menores. As maiores pedem até mesmo um aporte mínimo de captação. Então, eu listo para você, mas precisa vir pelo menos não sei quantos milhões aqui para dentro. Então, as pessoas têm que ser um projeto grande. Então, dependendo do projeto, a melhor forma é buscar uma corretora pequena, talvez até na própria Argentina, ou uma corretora pequena aqui no Brasil, porque as corretoras também querem ter clientes. Então, para ter clientes, às vezes eles abrem
essa oportunidade para novas moedas, né? Mas no final do dia não é tão simples, tá? Tem que ser um bom projeto, bem fundamentado, tem que ter uma tese boa, porque eles vão avaliar isso. Fora a tese disso, eles vão ver quem são sócios, vão fazer todo um due diligence, vão fazer uma série de coisas que não é tão simples sair colocando assim numa corretora, tá? Então, a melhor forma é procurar algumas corretoras e mandar e-mail para o pessoal para tentar listar. Boa noite. Meu nome é Ismael, trabalho como consultor tributário no escritório de advocacia e no início do ano eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de auditoria numa empresa, numa exchange de São Paulo. Foi uma oportunidade para mim de conhecer o negócio e de poder também começar a investir e brincar no negócio do Bitcoin. Né? Eu bem pouquinho, mas estamos lá. Já perdi 50%, mas não tem problema. E um pouquinho de cada um é diferente também. Exatamente. Porque, na verdade, eu tenho duas posições suas. Primeiro, o que você vê em relação ao projeto de lei para a regulamentação e para a fomentação do Bitcoin no Brasil, que isso já existe, isso já foi votado, enfim, tem muita coisa ainda para melhorar o processo, mas enfim, inclusive o governo já, nesse projeto de lei, já traz oportunidades, inclusive, para você criar parques de mineração aqui no Brasil. Isso é muito bacana. E segundo, como que você vê, tirando um pouco a segurança da tecnologia do blockchain, mas partindo mais para as exchanges mesmo, como que você vê o compliance dentro dessas exchanges? Né? Ou até que ponto essas exchanges suportariam o compliance para que elas pudessem funcionar? Entendeu? Porque o compliance vai trazer uma série de regulamentações e que eu não sei até que ponto o Bitcoin e as criptomoedas suportariam esse tipo de controle. Queria um pouquinho da tua visão sobre isso. Legal. Não sei se você pode falar qual corretora era? Não, imaginei. Mas está entre as 15. Que legal. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Falando de compliance. Hoje as corretoras fazem compliance, ou deveriam pelo menos. Na LIC, que é a nossa tokenizadora, a gente, na época, lançou o parte de negociação de cripto, então as pessoas podem comprar criptomoedas lá na corretora. E como o meu antigo sócio, ele era o fundador da Bitcoin Trade, ele tinha uma série de regras de compliance muito bem estabelecida, e foi o que foi estabelecido dentro dessa corretora. Assim como ele, diversos grandes players do mercado já fazem isso, não é porque eles... por uma questão de segurança deles, né? Porque hoje, como é que você vai aceitar um cliente, o cara, e aqui eu vou falar números assim absurdos, mas é o que acontece. Eu quero comprar 20 milhões de reais em Bitcoin, eu deposito ou te dou dinheiro vivo. Como é que o cara vai fazer um compliance disso? Então precisa ter esse tipo de compliance, né? Inclusive, por exemplo, teve um caso da Gerdau, que é uma grande empresa aí, hackearam o sistema bancário lá do Bradesco, conseguiram acesso na conta da Gerdau, transferiram 20 milhões de dólares para algumas pessoas, para algumas corretoras. Algumas corretoras que têm compliance viram que aquilo estava totalmente fora do poder aquisitivo daquele cliente, trancaram até o cara comprovar que aquele dinheiro era dele. Então, assim, o compliance existe em corretoras boas, e aquelas que não têm, tem que tomar muito cuidado, porque se o cara não tem, é porque provavelmente ele está mancomunado com tudo isso, né? E a partindo para a questão da regulamentação, vai sim ser necessário licenças para rodar exchanges, provavelmente pela CVM. Então, hoje, para você ter uma corretora de valores, você tem que ser licenciado. Se você quiser oferecer investimento, você tem que ser licenciado. E eu acho que isso é positivo para o mercado, de uma certa forma, tá? Mas e se por algum motivo eles não permitirem mais corretoras cripto no Brasil? Vai dar um jeito, o pessoal vai continuar comprando, e nessa hora que o pessoal vai comprar ainda mais. Historicamente, se você for ver um país que proibiu o Bitcoin, foi quando o preço dobrou do dia para a noite, porque as pessoas correram para comprar. Então, assim, eu acho que no final do dia é melhor eles jogarem junto com o Bitcoin e as criptomoedas, tentando regulamentar o máximo possível, sendo o mais assertivo possível, do que de fato eles irem contra, né? Mas eu acho que a regulamentação, de uma certa forma, ela é positiva, desde que não trave e desde que também não mate o empreendedor. Mas obviamente que muitas pessoas vão contra isso que eu falo, que Bitcoin é descentralizado, coisa assim, mas eu acho que corretora, ela é centralizada, então se ela é centralizada, ela tem que ser regulamentada, e se você não quer ir para um ambiente centralizado, compra via peer-to-peer, compra corretora descentralizada e pronto, você não passa por corretora, né?
Obrigado. Boa noite, Felipe. Estava perguntando antes ali, mas eu só ia falar, achei interessante perguntar sobre os recentes casos, até nos Estados Unidos, em que o FBI conseguiu rastrear, né, criminosos que tinham roubado as corretoras e tal, e até estão já no processo de ressarcimento dos credores, de quem ficou devendo, assim. E depois só comentar também sobre os benefícios de você ter a carteira de uma corretora ou você ter uma carteira separada. Não, bem colocado. Esse caso que ele comentou foi um grupo de pessoas que acabou hackeando uma corretora, tiraram uma grande quantidade de Bitcoin dessa corretora, e os Bitcoins, obviamente, por estar dentro do blockchain e ser transparentes a informação, ficou parado por anos. Ninguém sabia quem era, ninguém conseguia rastrear quem tinha roubado, até que, por um descuido, acho que um dos hackers comprou um gift card, um cartão presente na Amazon, de acho que $250, e aí conseguiram pegar todo o rastreamento e descobrir quem eram as pessoas que tinham roubado. Então, anos depois, eles conseguiram descobrir quem eram os culpados, né? Esse é um dos benefícios do blockchain. E a questão de carteira, o que são essas carteiras, né? São lugares onde você vai armazenar suas criptomoedas, são carteiras virtuais, tipo contas digitais de banco, né, para facilitar aqui o entendimento. E hoje, se você deixa o seu dinheiro no banco, o dinheiro está com o banco. Se o banco quebrar, tchau. Né? Obviamente que é difícil o banco quebrar, mas se quebrar, tchau. No caso das criptomoedas, é a mesma coisa. Se você deixar o dinheiro numa corretora e a corretora, por algum motivo, quebrar ou fugir com o seu dinheiro, não tem o que você fazer. Né? Não tem como recuperar. Então, a melhor forma é você comprar e tirar da corretora uma carteira sua própria, que aí você não vai correr esse risco, né? O risco da ruína que a gente chama, que é perder todo o dinheiro. Boa noite, Felipe. Meu nome é Matheus, eu atuo hoje na área imobiliária, mas sou um entusiasta ainda na área cripto e tenho uma dúvida a respeito do futuro das verificações. Exemplo, quando vim os halvings futuros e não for mais viável para os mineradores, como que a rede se sustenta no futuro? Boa. Você sabe que essa é uma pergunta que todas as pessoas têm e ela é muito boa, só que é uma preocupação que não é para nós. Sabe por quê? Como já foi setado previamente a emissão dos bitcoins, e a cada 4 anos essa emissão cai pela metade, existe uma estimativa de que o último bitcoin minerado vai ser em 2149. Provavelmente ninguém aqui esteja vivo, e se tiver, é um cara diferenciado. Né? Então a questão aqui isso não é para nós nos preocuparmos agora, mas se a gente for especular o que pode acontecer, eu acredito que o Bitcoin vai estar valendo tanto dinheiro que só pelo simples fato deles ganharem pelo FII da transação vai valer a pena e vai ser algo vantajoso para eles. Né? Porque hoje o minerador ganha a recompensa do bloco e um FII da mineração, do envio do dinheiro. Obviamente que esse FII hoje é baixo, mas talvez no futuro esse FII, como vai ser pago em Bitcoin, vale tanto a pena deixar aqueles computadores ligados e eles vão deixar. Ou os desenvolvedores vão chegar à conclusão que é melhor fazer um upgrade na rede e mudar para o chamado Proof of Stake, que você não precisa de máquina e sim só o consenso através de moedas. Então, eu acho que dessa forma existem alguns desdobramentos que podem acontecer aí. Olá, meu nome é Miguel, eu sou do Banco BTG Pactual e a gente acompanha muito a bolsa, etc. E a gente vendo, antigamente muitas pessoas tinham o conceito de Bitcoin como se fosse um ouro digital, uma segurança, né, por ser descentralizado. Mas como que você vê hoje o Bitcoin e as criptomoedas acompanhando os outros ativos de riscos? Né? Se a bolsa cai, o Bitcoin cai, etc. Eu acho que no começo, o Bitcoin ele é guiado muito por narrativa, tá? Então, se todo mundo, e vocês vão ver isso acontecendo, pode marcar, daqui 2 anos vai acontecer o próximo halving, então a recompensa vai ter pela metade, logo aumenta a escassez, aumentando a escassez especula-se que o preço deve subir. E isso vai começar a ser falado por todo mundo na internet, provavelmente eu também vou começar a falar isso, e isso vai fazer com que as pessoas corram comprar Bitcoin e o valor do Bitcoin vai subir. Tá? Então, as narrativas que acontecem no mercado, elas fazem o preço subir ou cair. Assim como no mercado de ações, que é expectativa e realidade, expectativa futura de juros, ou expectativa futura do mercado, ou expectativa do balanço, tudo isso impacta no preço de uma ação ou do mercado. Então, hoje, como muito do capital que está no Bitcoin veio desses grandes institucionais do pessoal do mercado, é comum com que as pessoas vejam o Bitcoin como um ativo de risco, como um ativo de tecnologia, porque no final aqui o que a gente mais falou hoje foi de tecnologia e criação de ambientes virtuais,
Então é comum com que tenha uma correlação desses mercados. Se você vai ver a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, tem uma correlação absurda. Obviamente que no momento tem uma correlação. Pode ser que, acontecendo algo no mercado, a gente venha a ter um desdobramento diferente. Mas no momento ele realmente é bem isso que você falou. Se a expectativa dos juros nos Estados Unidos melhora, sobe a bolsa americana, sobe Bitcoin, sobe outros ativos. Se a expectativa é ruim, cai o Bitcoin, cai as outras moedas, né? Saiu uma notícia recentemente que a Tesla vendeu 75% de todos os Bitcoins no prejuízo. Sei lá porque que o Elon Musk fez isso, né? Ele não é trader, a gente pode perceber isso. Ele vendeu, acho que com quase $10 mil de prejuízo em cada moeda. A primeira coisa que ele mostrou é que o mercado cripto tem liquidez para $1 bilhão assim que ele quiser. E a segunda coisa que ele mostrou também foi que o mercado ele ainda é influenciado por notícias. Saiu essa notícia, o pessoal saiu vendendo. Por quê? Por causa do Elon Musk. Quem que é o Elon Musk no final do dia dentro do mercado cripto, entendeu? Então ainda existem narrativas, ainda existem esse tipo de coisa, mas acho que em algum momento o desdobramento vai ser diferente. Pessoal, vamos ter que encerrar por aqui, porque a gente tem um coquetel aí lá embaixo, todo mundo vai poder fazer mais perguntas para o Felipe lá, trocar umas ideias também. Vai ser breve, vai ser no máximo meia hora, a gente tem que encerrar pelas 9. Queria novamente agradecer imensamente ao Felipe, é realmente uma honra tê-lo aqui hoje. Eu agradeço. E aproveitar para entregar o certificado em nome da ACT. Show. Pessoal, peço a todos que agora a gente vá lá para o primeiro andar, vai ter um coquetel, comida, quentinha, vinhos, estão todos mais convidados. E aos membros do conselho, peço que venham aqui para frente para a gente tirar uma foto. Obrigado, pessoal. Obrigado. Você é conselheiro também? Fala, meu irmão. Ô, mestre, como é que você tá? Canteiro? Você, canteiro? Bem, tranquilo. Certo. Tá bom? Vamos cá. Tudo bom? Legal. Parabéns pelo filho. Mais importante. Tu tem experiência nisso para eu parar a live aqui e salvar? Eu clico X? É só clicar X.